Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal da Sociedade Chesterton Brasil. Eu quero conversar com vocês sobre algo que Chesterton descreve como uma espécie de experiência, né, que pode envolver o caminho de qualquer um que se decide descobrir uma nova cultura, uma cultura de pessoas fora do lugar onde vive, né? E assim nem precisa ser algo tão extraordinário. Você pode pensar mesmo em você indo aqui no Brasil para um outro estado ou região do país. Nosso país que é de proporções continentais, até mesmo em vista disso, Dom Pedro I, né, chama o nosso estado de império, certo? Nós temos verdadeiras culturas regionais que são muito distintas umas das outras. E às vezes até de estado para estado, e quem sabe até de cidade para cidade. Exemplo, por exemplo, nós temos aqui Rio Grande do Sul, né, temos várias culturas, alemã, italiana, polonesa e assim por diante, e cada uma tem as suas peculiaridades e assim, inclusive até às vezes dialetos, coisas bem significativas que mudam, tá? E além disso existe o fenótipo das pessoas, alguns são mais baixos, outros mais altos, alguns mais claros, outros mais escuros, cabelo de um jeito, cabelo de outro jeito, e os jeitos de arrumar o cabelo, né, e assim por diante. Então nós temos uma diversidade de coisas, certo? E muitas vezes a nossa reação fundamental em relação a tudo isso é o espanto, né? É uma certa surpresa. E quem estudou já alguma coisa sobre a teoria da comédia vai saber que um dos grandes artifícios, né, do comediante é gerar em nós uma surpresa, ser pego de surpresa por algo inesperado, né, especialmente inesperado, sobre um aspecto novo. Mesmo enquanto mais surpreendente, mais provável vai ser a reação do sujeito, ou então de um espanto, né, que vai gerar um, sei lá, um grito, um esgar, algo do tipo, como também da risada. A risada, o choro, essas coisas estão todas dentro desse grande escopo de reações humanas àquilo que surpreende. E quando o surpreende, atemoriza. Muitas vezes a questão da surpresa relacionada ao riso está ligado a isso. A pessoa primeiro se surpreende e depois entende que está num local seguro. E esse alívio acaba gerando nela, muitas vezes, essa sensação da risada. Tá? É evidente que o espanto relacionado com a noção imediata de que se está em risco gera uma outra reação e assim por diante, tá bem? Mas então é isso. Faz parte do espanto, o espanto num lugar seguro, num lugar amistoso, faz parte do espanto alguma coisa de risada, alguma coisa de humor, alguma coisa de comédia, certo? E isso mostra uma atitude saudável em relação àquilo que se conhece de novo. Em grande parte é isso. Por quê? Se eu fico, via de regra, diante do novo com uma atitude solene, eu estou tomado de temor. Nem sempre isso é equivocado, né? Muitas vezes esse temor é o sentimento natural de uma pessoa que tem o coração no lugar, certo? Diante, por exemplo, um amigo me relatava a primeira vez que ele entrou numa igreja gótica, né? Não uma reprodução contemporânea, aqui no Brasil só podemos ter isso, reproduções fora de contexto, não diria, mas em outro momento. O gótico tem o seu período histórico, né, de prevalência como estilo, mas em outro contexto, em outro período. Eu tenho ali uma igreja neogótica, uma reprodução mais em outra época. Isso não, gera geralmente, que bonito, tudo bem. Agora quando entrou numa igreja gótica mesmo, ele disse que sentiu acachapado, assolado pela grandeza, pela beleza e assim por diante. Isso geralmente causa um temor, uma reverência, certo? E geralmente uma pessoa não vai ser tomado por um espírito de comédia ou de riso nesse tipo de local. A menos que ela seja alguém que tenha, né, o dito riso nervoso. A pessoa reage ao nervosismo ou ao medo rindo, tá? Características particulares. Nem sempre, mas em muitos contextos, na maioria deles, o temor não é a atitude correta. Tá? O temor é algo reservado de maneira saudável à experiência ou contato com o divino ou com o crucial. Tá? Então, ou seja, isso acontece poucas vezes, tá? Enquanto sensação que o mundo nos dá. Agora, se eu procuro pensar essa questão de descobrir o novo, de conhecer aquilo que eu parece inusitado por ser diferente e tudo mais, o temor pode ser, na verdade, uma máscara hipócrita pro fato de que eu acho aquilo tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo eu quero parecer educado, tá? É evidente que gargalhar, né, fazer as coisas de uma maneira, sei lá, escrachada,
pode realmente e deve ser deselegante na maioria dos contextos. Mas ninguém deveria se sentir culpado, é isso que Chesterton coloca, por achar divertido, né? Ainda que muitas vezes a gente tente, né, segurar um pouco as reações em vista desse sentimento, achar divertido que, sei lá, eu vou para um lugar que as pessoas, ao invés de usar o chapéu na cabeça, usam no ombro, que as pessoas têm costumes distintos. Vamos imaginar uma coisa que sempre me chamou muita atenção. Se eu vier para o nosso contexto aqui, vamos imaginar um outro local, um local onde as pessoas fazem uma associação evidente, né? Hoje a nossa cultura, vamos dizer assim, a nossa cultura de praia, a nossa moda praia, eu acho que eu já ouvi alguém falando isso, moda praia, tá? Os homens, via de regra, a maioria dos homens que eu conheço pelo menos usam bermuda na praia, alguns decidem usar sunga, tá? Né? E aí as mulheres o dito biquíni, né? Algumas também usam maiô e assim por diante. Só que muitas vezes esses biquínis têm o mesmo design da roupa íntima que as mulheres usam no seu dia a dia. Às vezes, os biquínis podem ser até menores. Por que o contexto da praia aquilo é aceitável e usar isso no meio da rua não é? Né? E aí, um observador, né, externo poderia olhar aquilo e dizer, gente, que diferente isso. Por quê? Até rir de alguma forma diante desse costume, que para ele vai parecer estranho. Porque ele vem num contexto onde não, essa roupa não se usa em lugar nenhum. Essa roupa é uma roupa para o privado, esse tipo de roupa é para o privado. Não interessa se eu estou na praia com sol, se eu estou no meio da avenida trabalhando. Não se usa esse tipo de roupa, certo? Isso é um tipo, por exemplo, de espanto causado por costumes diferentes. E vejam vocês, no juízo desse sujeito, a princípio nem existe, né, um juízo moral imediato. Ele está mais surpreendido com a falta, né, de contato que ele percebe entre as duas coisas. Afinal de contas, ele percebe que também essa comunidade tem um senso moral. Não considera de bom tom ou mesmo, né, conforme o pudor, usar aquele tipo de roupa em outro contexto que não seja praia. Ele só não está conseguindo entender por quê. Qual é a diferença fundamental que existe na praia em relação à cidade? Né? O que mudou de fato para uma coisa ser aceitável num lugar e aceitável por outra? Talvez ele pensando nos critérios comece a se surpreender. Será que as pessoas, né, acreditam que o sol tem algum componente especial que transforma uma situação aceitável em outra inaceitável? E assim por diante. Todos esses exercícios de procurar compreender aquilo que os outros, na sua diferença em relação a mim, possuem como cultura, faz parte do prazer e da alegria de viajar e de conhecer coisas novas. Mas faz parte também de uma boa vontade, de uma simpatia, que é fundamental para que nós possamos tornar possível aquilo que deveria ser, né, o grande elemento que nos leva a conhecer novas pessoas, novas culturas, novos lugares, certo? Como colocaria Camões ali na boca do Magriço, né? Conhecer novos lugares e novas manhas, tá? Por quê? E eu fazendo isso, posso ser amigo das pessoas. Se eu parto da premissa de considerar que as coisas diferentes, elas são, né, das duas umas, ou desprezível, ou então odiáveis, né? Ou seja, isso aqui não é meu, isso aqui não é da minha cultura, isso aqui é besteira. É coisa de qualquer adjetivo que eu der depreciativo para a pessoa que possui essa cultura diferente. É claro que nada impede que eu possa fazer um juízo concreto sobre essas questões culturais, sobre esses elementos diferentes, né, e assim por diante, e acabar então chegando à conclusão de que, nossa, realmente não cai bem. Nesse ponto aqui, a cultura de tal e qual lugar, ou o costume de tal e tal comunidade, ou de tal cidade, não evoluiu para um bom lugar, né? E esse é o nosso juízo particular, e perfeito, está muito bem, devemos inclusive fazer isso. Agora, evidentemente, se eu parto da ideia de que as coisas são desprezíveis só porque elas não são minhas, ou só porque eu não consigo compreender o sentido delas, eu começo a criar um sentimento que pode, apesar de eu conhecer o mundo inteiro, me enclausurar dentro de mim. E é isso que Chesterton coloca. Já no começo do livro, e aqui eu estou me referindo ao que eu vi na América, tá? Último lançamento aqui da Sociedade Chesterton Brasil, certo? Que eu acredito que ainda tem à disposição aí para a gente comprar. Vocês depois podem acessar lá a nossa livraria virtual, certo? Ele já começa falando disso. Se eu sou o cara que parto da premissa de que o mundo inteiro é inferior, né, ou então desprezível nas suas diferenças em relação ao lugar de onde eu venho, simplesmente porque é diferente do lugar de onde eu venho, eu posso conhecer o mundo inteiro, né, fazer 200 mochilões, ou volta ao mundo, ou cruzeiros,
ou sei lá o quê. Isso só vai alimentar em mim, né, um sentimento muito negativo, que é ficar colecionando coisas e motivos para decorar o grande museu de razões pela qual o mundo inteiro não é um lugar legal, ou não presta, ou coisa que eu valha, ou porque que o meu local deveria ser considerado o melhor lugar do mundo, tá? Isso nós poderíamos chamar de, sei lá o quê. É uma pessoa tacanha, uma pessoa de horizonte restrito e tudo mais. Lembre-se, eu estou falando de um cara que pode sim ser um cara que tem aquelas experiências que alguns querem colocar como experiências de cidadão do mundo, certo? E tudo bem, o cara tem essas experiências aí. Mas mesmo tendo essa experiência, mesmo andando o mundo inteiro, mesmo fazendo uma série de coisas, esse sujeito, ele não consegue ter um olhar universal, um olhar amplo, um olhar que realmente é um olhar de homem que tem essa característica específica, que Bertolt Brecht talvez tenha sintetizado nisso, né? Sendo universal, então, né, tu tem que cantar a tua aldeia, tá? Por quê? Aí vamos pegar o outro cara, vamos tirar de lado esse cara aqui que é o cidadão do mundo, que andou por tudo, porque tem muita grana e assim por diante. E dando um exemplo concreto de quem poderia ser assim, gente, nós tínhamos muitas pessoas que por dever da extensão, por exemplo, do Império Britânico, tá, andavam pelo mundo e voltavam, né, para o Reino Unido para relatar para os outros como os britânicos eram superiores e como os outros povos eram bárbaros ou então selvagens, certo? É evidente que muitos britânicos também se abriram à riqueza, à beleza, à grandeza também de outras nações, certo? Inclusive introduziram isso, né, no próprio Reino Unido. A gente vê hoje que tem locais em que a arquitetura foi claramente influenciada por esses lugares onde o Império Britânico passou, tá? Agora, vamos olhar para o aldeão. Vamos olhar para aquele cara que é o cara que não teve condições de fazer essas viagens. Esse cara que talvez tenha andado apenas algumas centenas de quilômetros longe da sua aldeia. Mas se esse sujeito é um cara que está disposto a olhar para cada coisa diferente, como simplesmente um elemento, né, da grandeza, da imaginação divina, que vai distribuindo diversidade em torno da realidade e vai gerando sempre coisas novas, tá? Porque ele é sempre novo, certo? Esse sujeito tem um coração muito mais universal, tá? Um coração muito mais disposto, né, a entender a beleza dos demais e uma forma muito mais viva de aproveitar a particularidade do lugar onde ele vive do que esse segundo sujeito que andou por muitos lugares. Esse é um cara que ele olha para o lugar dele como o seu lugar vital, né? Mas aquele local ele ama tanto assim e que ele gosta tanto é ponto de partida para ele compreender que outros lugares também são muito amados e outros costumes também são muito amados, ainda que diferentes dos costumes dele, ainda que diferentes do lugar deles, são amados pelo mesmo motivo que ele ama esse seu lugar. Ou seja, cara, vamos dar um exemplo concreto, né? Usando nomes que fica mais fácil de ver. Um polonês em Varsóvia ama a Polônia, ama Varsóvia, porque tem aquela comida, porque tem aquele clima, porque tem aquele tipo de pessoas, papapá. E esse cara que nunca saiu de lá pode entender se algum alemão, por exemplo, vou pegar agora rixas históricas, né? Então, esse alemão foi lá para Varsóvia, começou a conversar com ele, começa a falar, sei lá, de Hamburgo. E aí, tudo em Hamburgo é diferente de Varsóvia, vamos imaginar. Mas esse polonês com o coração no lugar entende por que esse alemão ama tanto Hamburgo. Porque Hamburgo tem tudo diferente daquilo que o polonês conhece, mas ela é amada pelos mesmos motivos que o polonês ama o seu lugar, né? Esse homem de Hamburgo ama por causa da sua culinária, ama por causa do tipo das pessoas, ama por causa do clima e assim por diante. E isso é o grande ganho. Isso é a grande coisa, porque quando eu olho para o outro como um semelhante e como alguém que tem um coração feito do mesmo jeito que o meu, certo? E que pode errar e acertar nas mesmas coisas, eu tenho caminho aberto para a amizade, né? E aí é que tá isso que é um paradoxo, vamos dizer assim. É engraçado que os períodos onde o ser humano teve maior contato, né, durante a história toda, certo? Ou seja, onde nós temos mais possibilidades de contato,
entre o cara que está aqui na América, o cara que está na Ásia e assim por diante, tenha sido inaugurado por uma série de conflitos e passado por 2 conflitos catastróficos, né? Ou seja, é triste que nós tenhamos 2 grandes guerras, certo? Parece que as guerras foram coisas grandiosas, enquanto o processo de amizade, né, ainda precisa chegar no lugar em que todos nós necessitamos, né? É evidente que existe muita cooperação internacional, é evidente que existe muita boa vontade de vários governos com vários governos. A gente sabe que o mundo ainda não é um lugar propriamente sempre aberto à amizade entre aqueles que são diferentes, certo? E aqui nós vamos falando de meras diferenças e de preconceitos injustos. É evidente que existem, né, diferenças que não são meras diferenças, que são erros, né? E existem coisas, né, que são não preconceitos, mas conceitos, né, anteriores, já absorvidos. Ninguém que diz assim, o sujeito condena tal sociedade por matar o ser humano inocente. Isso é um preconceito. Não, isso é um conceito. Isso é muito claro. Eu não preciso, né, mais do que a minha experiência particular para saber que matar um ser humano inocente é coisa que não se faz, por exemplo. Tá? Então, tirando essas coisas, de resto, o convite de Chesterton é que, tendo a oportunidade de conhecer novos povos, novas culturas e tudo mais, assim como ele olhe de uma maneira divertida e ao mesmo tempo amistosa para qualquer cultura, assim como ele olhou para aquilo que viu na América. Está bem? Ficando por aqui. Peço que você curta esse vídeo, se gostou. Não deixe de compartilhar com quem você sabe que também gosta desse conteúdo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí. Além de clicar no sininho para ser avisado das novas atualizações aqui no canal da Sociedade Chesterton Brasil. Até lá. Tchau, tchau.